Fala galera do YouTube, primeiramente eu queria dizer muito obrigado a vocês por estarem aqui assistindo meu vídeo e me dando a oportunidade de estar conectado com vocês através desse canal. Hoje eu queria conversar com vocês sobre dois assuntos. O primeiro assunto é resistência e o segundo assunto é aceitação. Eu vou começar falando um pouquinho sobre resistência, depois sobre aceitação, e aí eu acredito que quando a gente trabalha esses dois temas juntos, fica muito mais fácil de entender. Então, resistência para mim, né, eu vou definir em 3 pontos. Só vou falar um pouquinho do conceito de resistência, que seria mais fácil vocês entenderem. Às vezes, quando a gente está lutando, né, com alguma coisa, na nossa cabeça é um processo inconsciente e a gente acha que a gente está fazendo uma coisa positiva, mas na verdade a gente está fazendo uma coisa negativa para as nossas vidas. Lutar contra um processo, na verdade, você está ficando cada vez mais dentro dele. Então, quando eu falo de resistência, eu falo de 3 formas. Você está muito focado no problema ou na situação e você acaba ficando mais dentro dele ainda. Segundo, quando você está tão focado no problema, tão focado na situação, você não consegue ver possibilidades ao teu redor. E isso te bloqueia de achar a solução para resolver essa situação ou o teu problema. Terceiro, quando tu deixa de dar possibilidades para resolver um problema ou opção para engrandecer esse momento, né? Quando eu falo engrandecer, eu falo de achar, né, possibilidade de consertar aquilo que pode estar em algum desequilíbrio na tua vida. Tu não está dando oportunidade para você de crescer como pessoa. Então, primeiro, foco no problema, né? Segundo, você não consegue ver possibilidades de resolver o problema. Terceiro, você não consegue dar oportunidade para você de crescer como ser humano, como pessoa. Que para mim, o crescimento pessoal é uma parte necessária da evolução do ser humano, né? O nosso propósito na Terra, né? Eu acho que a gente tem que entender por que a gente está aqui. Quando a gente entende esse propósito, fica muito mais fácil de achar nossa felicidade, né? Que é o que todo mundo procura. Então, se eu for ilustrar esse processo de resistência, a gente vê muito desenho animado e vídeos, né? E filmes. Uma pessoa numa areia movediça, né? E se você percebeu que toda vez que ele faz um movimento mais forte, tenta correr, o que acontece é que ele está afundando na areia, né? Então é isso que acontece com a resistência. Você está resistindo a um processo, em vez de você sair dele, você está entrando ainda mais nele. Quando você está focado muito naquilo, de querer sair, e não está prestando atenção ao teu redor, você não está dando possibilidade para você de resolver aquele problema. E como eu falei antes, não dando possibilidade de resolver o problema, você não dá possibilidade para você de crescer como ser humano. Então vamos para a segunda parte, né, que é a aceitação. Então a aceitação, o que eu gosto de falar da aceitação é a liberação do problema. Não há liberação de agora eu não tenho problema, mas é a liberação de que você agora pode ver o problema do lado de fora. Quando você estava aqui dentro, agora você consegue enxergar o que você tá vivenciando, o que você está sentindo, o que você está passando, e você consegue ver possibilidades de resolver. Quando você consegue ver possibilidade de resolver, você consegue dar oportunidade para você de crescer como ser humano. Então, a aceitação é o oposto da resistência.
Enquanto a resistência te deixa focado no problema, a aceitação te libera. Enquanto a resistência não te dá possibilidades de resolver o teu problema, a aceitação te deixa ver fora da caixa e você consegue ver possibilidades para resolver esse problema. Enquanto a resistência te proíbe ou te anula de crescer como ser humano, a aceitação te dá a possibilidade de crescer como ser humano. Então vamos ilustrar da mesma forma que eu ilustrei como a resistência. Então alguém ali naquela areia movediça, em vez de ele lutar muito para sair porque ele sabe que ele já está ali, não tem o que fazer, ele sabe que em movimentos lentos ele vai começar a cair lentamente, né? Se ele faz movimentos bruscos, ele vai mais rápido. Então, em vez de ele tentar correr ou sair, ele vai começar a prestar atenção o que existe ao redor dele. Então, pode ser um pedaço de corda que ele pode agarrar e sair por ele mesmo. Pode ser um galho de árvore, né, que ele pode se agarrar e sair dali. Ou simplesmente pode ser uma mão que estava ali o tempo inteiro, ele não conseguiu ver porque ele estava tão focado no problema e que agora ele consegue ver e ele consegue sair daquela areia movediça. Então, se você conseguir identificar esses dois comparações, você vê que a aceitação é o oposto direto da resistência. Então, vou te dar um exemplo pessoal, né, que aconteceu comigo e que me ajudou muito com esse processo de aceitação. Quando eu tinha 20 anos, eu comecei a perder cabelo. E esse processo de perda de cabelo, se você que está assistindo esse vídeo é um cara que está perdendo cabelo, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Se você não é uma pessoa que está perdendo cabelo, mas uma pessoa que está em outro processo, você também vai entender que a situação é diferente, mas o processo de aceitação e de resistência vai ser praticamente o mesmo. Então, quando eu tinha 35 anos, eu realmente percebi, foi o momento que eu percebi que eu estava ficando calvo, né? E eu lutei com todas as armas que eu podia para não ficar calvo. Então eu comprei shampoo, eu deixava meu cabelo crescer, eu usava chapéu toda hora. Então aquele processo ali de aceitar que eu estava ficando calvo não fazia parte da minha vida, né? Não fazia parte desse meu entendimento. Eu queria que meu cabelo só voltasse a crescer de novo. E eu queria fazer de tudo que fosse possível. Então, quando eu deixava meu cabelo crescer, ficava aquela coisa meio que desigual, né? E me deixava um pouco inconfortável com o meu visual. Quando eu cortava mais baixinho, assim, ainda deixando um pouco grande, eu ficava um pouco feliz, mas aquela felicidade demorava uma semana, porque o cabelo começava a crescer de novo e aí tudo voltava ao normal. E comprava shampoo para deixar o cabelo crescer. Então, o que acontece é que eu não entendi, ou eu não entendia, que eu não podia lutar com o processo natural do meu corpo, que era a perda do cabelo. E acontecesse o que acontecesse, eu não queria ficar calvo. Então, eu, num processo de inconsciência, eu deixei de aproveitar vários momentos da minha vida, deixei de sair, deixei de conhecer novas pessoas, porque eu não me sentia confiante por causa do meu cabelo. E é uma coisa muito negativa para as nossas vidas, você deixar de aproveitar o momento que você tá, porque você tá triste ou você tá insatisfeito com o que você é. Então, de uma certa forma, eu queria agradar outras pessoas, né? Queria mostrar que eu estava sempre parecendo perfeito, né? Com meu cabelo normal,
tudo normal. Então, 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei nesse processo de aceitação, né? De entender que o processo de ficar careca, eu não podia evitar mais. O que eu podia fazer, de repente, usando esse shampoo, era ajudar a manter meu cabelo saudável. Mas que o processo natural do meu corpo de perda de cabelo, eu não podia lutar contra. E que eu tinha que aceitar o fato que um dia eu ia ficar calvo. Ou realmente careca. Mas eu também nunca me dei a oportunidade de me ver dessa maneira. E de repente podia ser um visual novo para mim, podia ser uma experiência nova, podia me trazer mais conforto do que aquele cabelo desigual que eu tinha. Então, eu conversando com meu filho, né, há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, meu filho começou a perder cabelo também, né? Só que o processo dele tá bem mais acelerado do que o meu. Eu, com 35 anos, comecei a notar que eu tava perdendo cabelo. Ele, aos 22, ele tá bem acentuado, a calvície dele, né? E a gente conversando sobre esse processo de perder cabelo, né? Brincando um com o outro. Ele falou, pai, não posso fazer mais nada, né? Eu falei, pô, não pode, porque tu tem a minha genética, né? Que eu já tenho a genética do meu pai. Então, não dá pra fazer mais nada. Então, e minha esposa já me falou, olha, tu tá ficando calvo, aceita, seja feliz. Foi exatamente com essas simples palavras, aceita e seja feliz. E quando eu escutei aquilo, eu que já estava nesse processo, né, me fez entender ainda mais que a palavra aceitação traz tranquilidade, a palavra aceitação traz alívio, traz paz e, consequentemente, felicidade, porque tu não vai estar mais triste com uma coisa que tu não pode lutar contra. Então, vendo meu filho nesse processo evolutivo, né, tão jovem, me fez feliz também, porque eu já posso ver que ele não vai entrar nesse processo de depressão, de lutar contra uma coisa que ele não pode, quando ele já tem um entendimento da aceitação e da resistência, né? E me fez ficar ainda mais confortável com esse momento que eu estou, ou que eu achava que eu não estava, né? Então, ser careca ou ser calvo não é uma coisa negativa, né? É um processo natural do meu corpo, que eu não podia mudar. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu simplesmente me liberei de toda a ansiedade, de toda eu estava inseguro, né, comigo mesmo, e eu fiquei confortável comigo mesmo novamente. Eu fiquei feliz, né, em me ver novamente no espelho, que é uma coisa que a gente, né, quando a gente vai se ver, que a gente não tá feliz ali com o que a gente tá vendo, então a gente começa a dar aquele sofrimento pra gente, né, castigando a gente, porque a gente é assim, porque é dessa forma, porque não pode ser diferente, porque não foi diferente com a gente. Então, não é a questão, não é essa. É a gente se aceitar da maneira que a gente é e ser feliz da maneira que a gente é. Então, eu tô falando de um assunto específico meu, mas ela vai de uma forma muito geral para todas as áreas, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Se você tá dentro de um processo, seja ele qual for, relacionamento, trabalho, família, né, dinheiro, tenta ver qual é a situação que você está envolvido e tenta achar possibilidades para resolver essa situação e crescer com essa situação como ser humano. Tirar proveito dessa situação, porque essa situação é exatamente o que era para ser e ela te dando a oportunidade de crescer como ser humano. Então é por isso que você está nela.
toda situação negativa, ela tem um lado positivo. É isso que eu acredito. Não existe uma situação negativa apenas com foco negativo. Existe uma situação negativa com foco positivo, com foco de crescimento, com foco de te mostrar alguma coisa que podia ser diferente. A gente só precisa estar aberto para isso. E se alguma coisa em você que você não pode mudar fisicamente, te aceita como você é, porque você foi feito exatamente como era para ser. E você é importante do jeito que você é. Se você existe, se eu existo, é porque a gente tem um propósito na sociedade, a gente tem um propósito no mundo. E esse propósito, a gente só precisa descobrir qual é. Então, uma vez que você descobrir o seu propósito, você vai se tornar muito mais feliz. Então, não tenta mudar o que você é, até mesmo para fazer outras pessoas felizes, mas aceita como você é, aceita você como você é, seja feliz com isso, e eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito mais felizes, e vão ser felizes da maneira que você está sendo feliz, tá? E não resista a um processo que você não pode resistir. Não resista a um processo que só vai te deixar infeliz, triste ou inseguro, né? Ou até te deixar mais focado no problema e te trazer outros problemas. Então, tenta ver toda a situação como um processo de evolução e aquele problema como um lado positivo para você crescer como ser humano. Então, novamente, se você está envolvido em qualquer área da sua vida, seja ela emocional, financeira, relacionamentos, trabalho, tenta enxergar as possibilidades de resolver esse problema, crescer como ser humano. E se é uma coisa que você não pode mudar em você, aceita você como você é, porque, novamente, você é importante para a tua família, para a sociedade, para o mundo, da maneira que você é. Você tem um papel importante na sociedade e ela precisa de você da maneira que você é. Você só precisa entender e aceitar isso. Então, espero que essa mensagem tenha ido muito simples e direta em você. Se você gostou desse vídeo, se você quiser dar um like, dá um like. Se você quiser compartilhar com seus amigos, compartilha com seus amigos. Se você quiser se inscrever no meu canal, a gente vai falar sobre muitos assuntos nos próximos vídeos. E também, se você tiver algum assunto que está te incomodando, você pode me mandar uma mensagem ou comentar nesse vídeo e a gente vai falar sobre esse assunto em outro momento. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.